Você conhece a sua natureza diante de Deus, aquela que foi transformada, a maneira como Deus operou em você pelo novo nascimento e pela justificação e pela regeneração? Nós precisamos nos conhecer diante do Senhor, porque isso nos ajuda muito a andar com Deus. Andar com Deus é uma necessidade vital nos dias de hoje. Isso porque há muito engano, o mundo está conturbado de um modo geral, as coisas estão acontecendo de forma surpreendente, fatos novos, que pode deixar em determinadas regiões pessoas em situações difíceis em que elas precisarão da ajuda de Deus para conseguir uma direção na sua vida. Então, andar com Deus é, olhando para as Escrituras, equivalente à experiência de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Se você andar com Deus nesse período, você está se preparando para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja foi marcado para ontem. Isso porque, nos dias de Paulo, ele já dizia que o arrebatamento era uma possibilidade para os dias dele. E ele é uma possibilidade muito maior para os nossos dias. Então nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja, nós precisamos nos preparar para fazer o enfrentamento desses dias difíceis que nós estamos passando. Veja, o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Quem imaginava uma situação tão devastadora como aquela? Nós vemos que em vários países está aumentando o número de terremotos, furacões, a natureza está transtornada, e isso me faz lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, e ele fala sobre a razão por que a natureza está nesse chacoalhar. Eu vou abrir primeiro em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz o seguinte no verso 19. Preste bem atenção, porque quando você olha para o mundo no seu entorno, terremoto, furacão, maremoto, tsunami, os vulcões que estão explodindo, aviões que estão caindo, objetos voadores não identificados que estão aparecendo, tudo isso está acontecendo nesses dias com mais intensidade. E aí Paulo escreve o seguinte: a ardente expectativa da criação, veja só, a ardente expectativa da criação. Quando Paulo fala aqui de criação, ele está falando da criação dos céus e da terra, principalmente da terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que o texto está dizendo? A criação, vamos colocar de forma mais específica, o lugar onde está acontecendo um terremoto, ele está em uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz o seguinte: você que está aqui comigo, e se você está entendendo o que eu estou falando, começa a curtir essa live,
mostrando que você está ativamente compreendendo o que eu digo. Porque quando você ouve, compreende e crê e confessa, a sua fé é ativada. Então vamos lá. A criação, a árvore, a montanha, o rio, o mar, a criação, ela está olhando para você, mas ela não sabe que você é filho, filha de Deus. Ela não consegue saber isso. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, tendo nascido de novo, o reino de Deus está dentro de nós, presta atenção, o reino de Deus está dentro de nós e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está encoberto do entorno pelo nosso ser, pela nossa alma, pelo nosso espírito e pelo nosso corpo. Então, você está andando na rua e o rio, o mar, a árvore, ela não consegue perceber que você é um salvo em Cristo Jesus andando na rua. Só que ela começa a ter terremoto. A criação, pois sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Ou seja, imagina você andando e a terra começa a tremer, um terremoto. Nós nunca passamos por um terremoto. Eu moro aqui na cidade de Londrina, eu soube que aqui já houve tremores de terra, mas eu pessoalmente nunca vi. A gente não tem experiência com terremoto, mas como eu estou falando pela internet, talvez alguém aqui dentro dessa live já possa ter experimentado um terremoto. Então imagine você o seguinte, eu tenho aqui um terreno e uma peça. Quando vem o terremoto, essa peça começa a balançar como quem cai. A Bíblia está dizendo que esse terremoto tem o objetivo de jogar o crente para cima. Arrebate, saia da terra, saia da terra. Então a terra está tremendo para o crente ir embora. E por que a terra está tremendo para o crente ir embora? Porque ela também quer a sua libertação. Presta atenção numa coisa. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa live. Essa é uma live diferente. Normalmente, quando alguém faz uma live, ele fica conversando com quem está entrando, cumprimentando as pessoas e tudo mais. Mas o meu objetivo aqui é transmitir a você a palavra de Deus para que você entenda o que ela tem a dizer. Porque não importa a maneira como você me percebe. O que importa é a maneira como você entende as Escrituras. Porque quando essa live desligar, você ficará com a tua Bíblia. E se você pegar o mesmo texto que eu li e examinar com a mesma propriedade que eu estou examinando, o Espírito Santo vai falar com a mesma intensidade com que ele está falando com você agora, no momento em que você está ouvindo essa live. Então, o meu objetivo é fazer você compreender o que você está lendo. Foi o que Filipe disse para o eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? O eunuco disse, eu não estou entendendo, como que eu vou entender se alguém não me explicar? E ele disse, então eu vou te explicar, você está lendo o profeta Isaías, capítulo 53, falando a respeito do cordeiro que haveria de ser morto. E esse cordeiro é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe nunca mais se encontrou com o eunuco. Eu não sei se algum dia eu vou me encontrar com você de novo, mesmo em uma live. Então você tem que sair daqui com a palavra fixada de tal maneira que mesmo que nós nunca mais venhamos a nos ver, você leve consigo a palavra que você recebeu e não dependa de mim para que você possa experimentar a graça de Deus no seu mundo, no seu contexto, na sua vida. Então, de novo,
Aqui nós estamos lendo de que a criação está sujeita à corrupção por causa daquele que a sujeitou. E quem é que foi que sujeitou quem que sujeitou a criação? Vamos ler em Gênesis, no capítulo 3, a queda do homem, quando Deus vai até Adão e diz assim: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore, isso está em Gênesis capítulo 3, verso 17. Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante todos os dias da tua existência. Entenda uma coisa: tem muita gente que tem uma expectativa de andar com Deus e ficar livre de tribulação, de andar com Deus e ficar livre de dificuldade, de andar com Deus e ser abençoado de tal maneira que não encontre diante de si nenhum obstáculo. Isto é utopia. Olha para os apóstolos, olha para os profetas, olhe para Jesus. Todos eles foram perseguidos, todos eles tiveram que enfrentar luta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele disse: sobreveio sobre nós uma tribulação que nos fez desesperar da própria vida. Vamos ler o que Paulo está escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo de número 2 Coríntios, no capítulo de número 1. Vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo escreve assim: porque assim, 2 Coríntios, capítulo 1, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da vida. Paulo está dizendo que ele passou por uma tribulação que levou ele a um estado de desespero tão grande que ele se desesperou até da própria vida. Contudo, ele disse: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deixe-me ver se você consegue entender o que eu estou dizendo. As pessoas estão entrando, saindo na live, então eu não sei se estão conseguindo pegar a linha de raciocínio das Escrituras. Presta atenção. Paulo está dizendo assim, primeiro ele disse aqui: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Se você ler no mesmo texto em 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala que nós andamos, capítulo 3, deixe-me ver aonde vai estar aqui o texto. Ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de ousadia, porque nós somos como um cordeiro levado ao matadouro. Eu não estou encontrando o texto, mas ele diz: nós somos diariamente como um cordeiro levado ao matadouro. Há muita coisa que eu preciso falar dentro disso que eu estou dizendo, mas vai vindo a palavra e de repente vou como que te atropelando de tanta coisa que eu vou dizendo. Mas vamos lá. Paulo está dizendo que nós somos como uma ovelha diariamente conduzida ao matadouro. Por quê?
o mundo jaz no maligno, concorda? O mundo jaz no maligno. Nós fomos salvos nesse mundo, mas não tirados do mundo. Então, o mundo jaz no maligno e a terra é maldita por causa daquele que a sujeitou, Adão. A terra, por ser maldita por causa daquele que a sujeitou, ela gera espinhos e abrolhos. O que significa gerar espinhos e abrolhos? Significa todo tipo de dificuldade que nos sobrevém no nosso dia a dia. O que Paulo está dizendo é que quando nós andamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a todo tipo de adversidade. Agora, deixe-me explicar uma coisa para você. Aqui eu tenho um copo. Este copo aqui tem, não, eu não sei, você não consegue ver o que tem dentro desse copo. Paulo diz que nós somos como um vaso de barro tendo um tesouro. Qual é o tesouro que está dentro de nós? O Espírito Santo. Então, dentro de nós está o Espírito Santo. Então, eu vou colocar alguma coisa dentro do copo. Ok. Tem alguma coisa aqui dentro. Dentro de nós tem o Espírito Santo. Agora, eu estou aqui. Aqui tem uma pessoa crente que tem o Espírito Santo dentro dela. Ela tem alguma coisa aqui dentro. O Espírito Santo. E você está aí. Você está aí, eu estou aqui. E aqui tem um crente que tem o Espírito Santo num vaso de barro. O vaso de barro é o seu corpo humano. O cristão é formado por espírito, alma e corpo. Então você está vendo o corpo do cristão. Agora eu pergunto, sem tirar esse objeto deste lugar, como é que você pode ver o que está dentro do objeto? Se eu virasse, você ia ver o que está dentro do objeto. Mas se eu não virar esse objeto, qual é a única condição que existe para você ver o que está dentro desse objeto? Se eu te der um tempo para pensar, você pode escrever e responder, mas a resposta seria: se este vaso quebrar, presta atenção, se esse vaso quebrar, o que está dentro do objeto se percebe. Se esse vaso quebrar, o que está dentro do objeto se manifesta. Agora, você é o vaso. As pessoas estão em volta de você. Elas estão perseguindo você. Elas estão falando mal de você. Elas estão criticando você. Elas estão zombando de você. Quando as pessoas fazem todas estas coisas, o que elas estão de fato fazendo? Quebrando você, quebrando o vaso. Ok? Nós somos vasos de barro. E se isso aqui fosse barro e eu soltasse, ele poderia quebrar. Isso é normal. Nós somos vasos de barro. Agora a pergunta não é se o vaso vai quebrar, porque ele vai quebrar. A pergunta é, se esse vaso quebrar, o que é que vai sair de dentro dele? De novo, nós somos vasos de barro. Dentro de nós está o Espírito Santo. Se o vaso de barro quebrar, o que é que vai sair de dentro dele? Se o que sair de dentro dele for o Espírito Santo, você está dando um testemunho da ressurreição. A morte operou em você e a vida vai operar em alguém. Mas se você, ao quebrar o vaso, ficar com raiva, não perdoar, então não é o testemunho de Deus que você está dando. Você está agindo de acordo com sua carne. E a carne não produz vida. Ela produz morte. Então,
esta é a nossa condição. Nós somos um vaso de barro. Você entendeu essa mensagem? Curta para você interagir comigo e demonstrar que você está entendendo aquilo que eu estou falando com você. Então, nós somos um vaso de barro. Se o vaso quebrar, a pergunta é: o que é que vai sair de dentro do barro, do vaso? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Se você estiver na carne, vai sair amargura, tristeza, reclamação, murmuração. Isso é obra da carne. Mas se você estiver no Espírito, vai sair paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quando o vaso quebra, é manifestado se você dá testemunho de filho de Deus ou você age na carne. Ok? Voltando então ao que nós falamos da condição da criação. A criação está gemendo, porque ela quer que você seja arrebatado, e se você for arrebatado, você vai ter o corpo glorificado. E se você tiver o seu corpo glorificado e você sair da terra, Jesus vem para a terra, amarra Satanás e instaura o reino milenar. E ali a criação vai ser restaurada. Você entendeu a lógica da coisa? A criação está tremendo, terremoto, tremendo, maremoto, tremendo, vulcão, tremendo, tsunami, tremendo, tempestades, tremendo, chuvas arrasantes, porque ela está dizendo: cristão, pelo amor de Deus, saia da terra. Eu não suporto mais viver essa escravidão de corrupção. Eu não suporto mais viver dessa maneira. É a maneira da criação dizer que é hora da gente ir embora para casa. É hora de descobrirmos que é hora de irmos embora para casa. Você consegue entender essa verdade? Internalizar essa verdade? E aí, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. O cristão é um especialista em conviver e vencer e superar tribulação. Se você acompanhar a maneira como Deus trabalha com o seu povo no deserto, ele leva o povo para o deserto e depois leva para um oásis. Ele leva primeiro para uma experiência de dificuldade e depois ele dá um tempo de repouso, para novamente vir um tempo de dificuldade e por fim vir um tempo de repouso. Por quê? Porque Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim: nos sobreveio essa tribulação para que a confiança não ficasse em nós, mas em Deus. O princípio que o apóstolo Paulo está ensinando é que todas as vezes que eu e você confiamos na carne, Deus puxa o nosso tapete. De novo, todas as vezes que nós confiamos na carne, Deus puxa o nosso tapete. Por quê? Porque a confiança tem que ser colocada nele e não nas obras da carne. É um princípio das Escrituras. Se nós andamos com Deus, o Senhor se faz conhecido através das circunstâncias da nossa vida. Se nós nos afastamos de Deus, Deus se obriga a se afastar de nós, porque nós não queremos essa comunhão de intimidade com Deus. Então, nós precisamos entender a natureza das coisas espirituais. E por essa razão,
nós precisamos nos conhecer diante de Deus. Por exemplo, Paulo, aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 14, ele diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Você sabe que você possui um homem interior? Nós temos o homem exterior. Se tem o homem interior, tem o homem exterior. Paulo, ele escreve sobre esta realidade espiritual em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo 16. E seria bom você pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura. 2 aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Preste atenção no que Paulo está nos dizendo. Ele diz assim: eu, cristão, tenho o meu homem exterior e dentro de mim tem meu homem interior. Se o meu homem exterior se corrompe, o meu homem interior se renova. A cada dia que passa, o meu homem exterior fica mais velho. Mas a cada dia que passa, o meu homem interior fica mais novo. Agora, isto é verdadeiro para quem aprende a discernir o homem interior. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, aos Efésios, ele disse assim: vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, para que você tenha um homem interior vigoroso, você precisa fortalecer ele pelo Espírito Santo. Alguma vez você leu essa passagem e teve essa compreensão? Efésios capítulo 3, versículo 16. Que você possui um homem interior e que esse homem interior que você possui precisa ser fortalecido com o Espírito de Deus. Lembra que Paulo, escrevendo também aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está dizendo para nós? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixe-me colocar algo para você com alguma clareza. O Salmo 23, nós lemos o Salmo 23, muitos conhecem de cor esse salmo. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até aí tudo bem. É uma promessa de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, esse mesmo Salmo 23, ele diz que existem dois caminhos em que eu e você podemos trilhar. Eu e você podemos trilhar por dois caminhos. O primeiro caminho: o Senhor me guia por águas, por pastos verdejantes e águas tranquilas. Este é o primeiro caminho. O Senhor me guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. O segundo caminho: ainda que eu, vou enfatizar isso, ainda que eu
ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então ele está dizendo assim, existe dois caminhos para o cristão percorrer a sua jornada nesse mundo. O primeiro caminho, ele anda guiado pelo Espírito de Deus. O segundo caminho, ele anda de acordo com a vontade da sua carne. Deus abandona ele no caminho que vai pela carne? Não. No primeiro caminho, o Senhor me guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No segundo caminho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aí você lê lá no livro de Hebreus e ele diz assim, qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Se o pai não corrigir ao filho que ama, o filho é bastardo, não é filho. Então, o que eu quero dizer para você é que se você passou pelo novo nascimento, você está sendo tratado por Deus. Ou você é guiado por Deus, ou você anda no vale de sombra de morte e Deus vai junto com você com vara e cajado. De uma forma ou de outra, não tem escapatória. O Senhor não abandona os seus filhos. Não importa a sua condição espiritual. Deus vai tratar com você de acordo com a condição que você se encontra. Por isso que no livro de Oséias diz, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Mas se o povo de Deus for destruído, o Deus do povo de Deus anda junto com ele como um cordeiro indo para o matadouro. De uma forma ou de outra, o Senhor não abandona o seu povo, porque Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então você pode escolher o caminho que você quer andar. Agora, alguém pode dizer assim, César, o meu nome é César Azevedo. César, você está dizendo para mim que existem dois caminhos. O primeiro caminho, eu sou guiado pelo Espírito Santo. O segundo caminho, eu ando no vale de sombra de morte, porque eu vou pela carne. Se eu andar no primeiro caminho, guiado pelo Espírito Santo, eu estou isento de tribulação. Se eu andar no primeiro caminho, guiado pelo Espírito Santo, eu estou isento de zombaria, de perseguição, de tribulação? A resposta é não. Como assim, César? Se eu ando pelo vale da sombra da morte, eu estou em tribulação. Mas se eu ando nos caminhos do Senhor, eu estou em tribulação. Qual é a vantagem de andar no vale de sombra de morte e andar com o Senhor, se ambos os caminhos passam por tribulação? Não faz sentido. Observe uma coisa. Se eu ando nos caminhos do Senhor, se eu ando guiado pelo Espírito Santo, eu estou fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a santificação. Eu estou servindo ao Senhor e eu estou colhendo galardões daquilo que eu estou realizando. Por outro lado, se eu ando na carne, se eu ando na ignorância dos caminhos do Senhor, eu estou colhendo as obras da carne. Paulo fala em 2 aos Coríntios que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se for ouro, a obra permanece. Se for palha, a obra se queima. Se for prata, a obra permanece. Se for madeira, a obra se queima. Se for pedras preciosas, a obra permanece. Se for feno, a obra se queima. Isso significa que não importa o tipo de vida que você escolhe, você tem o direito de escolher o caminho que você quer andar. Você pode escolher o caminho do Senhor, escolher o caminho desse mundo. Nos dois, o Senhor vai estar tratando com você. Só que quando nós lemos o livro de Hebreus, nos Heróis da Fé, e nós chegamos no final do livro, no verso 34 do capítulo 11, nós lemos o seguinte: que direis? Verso 32. Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão,
Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Ele está falando dos heróis da fé. O que eles fizeram? Por meio da fé, subjugaram reinos. Passaram por lutas, mas subjugaram o reino. Praticaram a justiça. No meio da injustiça, praticaram a justiça. Obtiveram promessas. Passaram pelo deserto, mas alcançaram a promessa. Ou seja, eles estão passando por tribulação, mas estão vencendo. Fecharam a boca de leão. Lembra? Daniel foi jogado na cova do leão. Passou por uma tribulação dos leões. Só que os leões não comeu Daniel. Não matou Daniel. No entanto, aqueles homens que foram jogados lá dentro morreram pela boca dos leões. Então ele estava no lugar de tribulação. Fecharam a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas de repente, os heróis da fé dão uma guinada. E ele mostra o outro lado da moeda. Aqueles que aos olhos dos homens não obtiveram vitórias. E diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ou seja, nós temos três tipos de cristão, vamos assim dizer. O primeiro cristão, ele passa por tribulação, guiado pelo Espírito de Deus e se torna vitorioso. O segundo cristão, ele passa por tribulação, guiado pelo Espírito de Deus e aos olhos desse mundo, ele se torna derrotado, porque ele foi torturado. Por amor a Cristo, ele foi torturado. Então, o mundo olhando para ele, ele está passando pelo vale de sombra de morte, mas ele está sendo liderado pelo Espírito Santo para passar por aquela prova. E o terceiro grupo de cristão, ele escolhe andar pelo vale de sombra de morte, ele vai pela obra da carne, mas o Senhor vai junto com ele com vara e cajado. Eu pergunto para você, você está no primeiro caminho? Você está no segundo caminho? Ou você está no terceiro caminho? Você é um crente que passa tribulação e vence? Você é um crente que passa tribulação e aos olhos desse mundo perde? Ou você é um crente que passa por tribulação por tua conta e risco, porque você age na carne e não em conformidade com a palavra de Deus? Então, nós precisamos entender como é que funciona o reino de Deus. Porque muitas das coisas que nos ensinam não traduz as realidades espirituais. Paulo, ele fala numa das cartas, importa que Cristo seja pregado até por porfia, por briga, por inveja. Ou seja, tem muita gente pregando o evangelho, mas indigno da pregação que fazem. Não vivem a pregação que fazem. Mas não tem problema. A palavra de Deus vai e não volta vazia. A palavra de Deus não depende de quem entrega. Nesse caso, ele não recebe galardão. Ele transmite a palavra com seus próprios interesses, interesses escusos, interesses de poder, interesses que não condizem com o ambiente religioso, vamos assim dizer. Mas tudo bem. A palavra de Deus está indo através desse indivíduo. Ela vai, ela faz a obra de Deus. Mas esse não recebe nenhum galardão. Ele vai ser disciplinado de qualquer maneira. Deus vai tratar com ele de alguma maneira. Por outro lado, você vai conhecer um servo de Deus genuíno, sincero, que prega a palavra de acordo com o que está nas Escrituras, não torce as Escrituras, ensina com a devida propriedade. E aqueles que são
entram em estado de maturidade, não são mais crianças na fé, mas são maduros, eles caminham com Deus. Eles caminham com toda a propriedade de homens de Deus. Então, nós precisamos compreender e discernir quem nós somos diante do Senhor. Porque a única maneira que temos de crescermos aprofundando a nossa experiência nas Escrituras. Então, o que eu quero deixar nessa noite é que nós temos o homem interior e o homem exterior. Se você é capaz de compreender isso, e você tem o homem exterior e o homem interior, quem consegue desenvolver o homem interior se renova dia a dia. Quem não consegue desenvolver o homem interior, o homem exterior se corrompe dia a dia. Nos dois casos, Deus trata com a pessoa. Então, eu vou terminando essa live e que o Senhor possa colocar essa palavra no seu coração. Que você me siga, para que nós possamos crescer juntos na graça de Deus. Quando eu publicar essa live, que você compartilhe ela com alguém. Alguém pode estar precisando desta palavra, mas que você curta a live, que você expresse o que você compreendeu, até para que eu possa aferir por aquilo que você está falando, para entregar com mais propriedade ainda a palavra do Senhor. E o meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me ouvir e até a próxima.